Então, vamos dar continuidade ao estudo do pré-modernismo. Aliás, vamos terminar hoje, né? Porque aí a gente termina a revisão de literatura. Só um minutinho. Então, temos aqui uma questão do Enem. Nessa questão, nós temos dois textos que retratam o fim de Canudos, que é exatamente aquele momento em que ficam os 4 últimos resistentes. Então, o primeiro texto é o finalzinho de Os Sertões, e o segundo é um texto de história daquela época. Então, vejamos os dois textos. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento, vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Veja que nós temos aqui nesse primeiro texto uma visão heróica dos jagunços, dos lutadores de Canudos. Eles eram, então, defensores, heróis que não se renderam. Agora, vejamos o texto 2. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos, sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto, alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada, e de maneira tão trágica, a sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Então, esse texto, A Guerra de Canudos, trata as pessoas que participaram da campanha de Canudos como bandidos fanáticos. Então, vejamos o que se pede aqui. Essa questão quer saber de nós qual a diferença nas representações aqui de Os Sertões, de Euclides da Cunha, e dos textos de história. É exatamente essa diferença de perspectiva. Para Euclides da Cunha, eles são grandes heróis porque são resistentes. Para a história, eles são, na verdade, fanáticos porque eles são bandidos, ladrões, marginais e doidos. Então, são duas visões muito diferentes sobre essa campanha de Canudos. Por isso, Euclides da Cunha tenta trazer uma visão positiva. Agora sim, vamos a questões. Nessa primeira questão, precisamos analisar quais são os escritores da literatura pré-modernista, onde só temos escritores pré-modernistas. Todas as questões que aparecem em uma lista de escritores confunde muito, porque você tem que saber quais eram os escritores de cada uma das épocas. Mas vejamos aqui como a gente pode fazer por eliminação. Augusto dos Anjos, Lima Barreto, Raul Pompeia. Será que eles são pré-modernistas? Desses aqui, somente Lima Barreto é pré-modernista. Que Raul Pompeia é do naturalismo
e Augusto dos Anjos Augusto dos Anjos é do pré-modernismo. Então, o Raul Pompeia não entra. Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Alcântara Machado. Somente Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Machado de Assis, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Machado de Assis não é. Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato. Esses sim são representantes do pré-modernismo. Então você já encontra a resposta correta por eliminação. Vamos agora à questão 2. A obra de Lima Barreto, escritor pré-modernista, é marcada pela análise e descrição da vida. Então vamos pensar 2 minutinhos para acharmos a resposta. Bem, essa é uma questão muito fácil, porque a gente sabe que Lima Barreto é um escritor carioca e, por ser carioca, evidentemente, trata do Rio de Janeiro. Isso significa que não é o sertão do Brasil o foco de Lima Barreto. São que os grandes centros urbanos retratando os subúrbios, os quais eram até então ignorados pela elite cultural brasileira. Que, embora os subúrbios existissem, não eram retratados na literatura. Vai ser pela primeira vez que o subúrbio carioca aparece numa obra literária. É com Lima Barreto. Não são os trabalhadores dos cafezais, porque esses são Monteiro Lobato. A elite carioca também não é, e a cultura do Rio Grande do Sul, muito menos. Então, só pode ser a letra B. Agora, essa questão 3 quer saber qual delas não é característica do pré-modernismo. Então, vamos fazer 2 minutinhos.
Então vejamos qual é a explicação que não está adequada com o contexto do pré-modernismo. Letra A. É considerada a literatura pré-modernista tudo o que nas primeiras décadas do século XX problematiza a realidade social e cultural do Brasil. Verdadeiro. A busca por uma linguagem mais simples e coloquial é uma das preocupações dos escritores pré-modernistas, especialmente do escritor Lima Barreto, um de seus principais representantes. Também é verdade. O período pré-modernista foi marcado pela convivência entre várias tendências artísticas, ocasionando uma espécie de sincretismo cultural. Também é verdade, porque são tendências diferentes que vão se unir somente no caso da temática do Brasil. Letra D. O pré-modernismo sobrepôs-se ao parnasianismo. Verdade. Escola literária vigente em meados do século XX. Mentira. O parnasianismo é do final do século XIX, gozando de amplo prestígio entre as camadas mais cultas da sociedade. Então, o erro está aqui na afirmação de que o parnasianismo ocorre na segunda metade do século XX, quando, na verdade, é décadas atrás. Então, a letra D é a questão, é a resposta para a questão por ser a única destoante da realidade. Agora temos aqui nessa questão 4 um fragmento de uma obra pré-modernista chamada Canaã, do Graça Aranha. Em Canaã, Graça Aranha retrata a busca por uma terra perfeita. É claro, são os imigrantes que vêm para o Brasil e que querem chegar até Canaã. Aqui, Canaã é uma referência a um lugar bíblico, a uma terra perfeita, onde do solo brota leite e mel. Então vejamos esse trecho famoso de Canaã. Adiante, adiante, não pares, eu vejo Canaã, Canaã. Mas o horizonte da planície se estendia pelo seio da noite e se confundia com os céus. Milkau não sabia para onde o impulso os levava. Era o desconhecido que os atraía, com a poderosa e magnética força da ilusão. Começava a sentir a angustiada sensação de uma corrida no infinito. Canaã, Canaã, suplicava ele em pensamento, pedindo à noite que lhe revelasse a estrada da promissão. E tudo era silêncio e mistério. Corriam, corriam, e o mundo parecia sem fim, e a terra do amor mergulhada, sumida na névoa incomensurável. E Milkau, num sofrimento devorador, ia vendo que tudo era o mesmo, horas e horas, fatigados de voar, e nada variava, e nada lhe aparecia. Corriam, corriam. Esse trecho do romance Canaã trata dos imigrantes que estavam buscando essa terra, mas Milkau ficou por último e não conseguia achar. Então, quanto mais ele andava, mais Canaã parecia longe, distante. É claro que esse texto, esse romance, é uma espécie de metáfora de uma busca por um lugar inexistente. Então, vejamos o enunciado. O sonho da Terra Prometida revela-se como valor humano que faz parte do imaginário literário brasileiro desde a chegada dos portugueses. Ao descrever a situação final das personagens Milkau e Maria, Graça Aranha resgata esse desejo por meio de uma perspectiva. Qual é a perspectiva aqui em Canaã?
com relação a essa terra prometida. Vejam que o próprio enunciado já indica qual é a resposta. Se você conhece o pré-modernismo, se você sabe qual é a característica do pré-modernismo, você sabe exatamente qual é o adjetivo a ser marcado como resposta correta. Vamos tentar fazer rapidinho. Professor, Sim, é a letra E? exatamente, a letra E. Porque qual é a principal característica do pré-modernismo? A crítica. É uma visão crítica sobre o país. Então nunca vai ser subjetiva, nem simbólica, nem idealizada, nem realista. Vejam que as próprias opções já indicam movimentos literários. Qual é o movimento literário subjetivo? Que valoriza a visão exótica da pátria. Quem se lembra? Daqueles movimentos literários do século XIX. Eu não lembro, mas era o romantismo? É o romantismo. Qual é a escola que tem uma visão simbólica da realidade? Da realidade não, do mundo. O simbolismo. Isso. Qual é aquela que tem uma visão idealizada do Brasil? Também é o romantismo. Quem tem uma visão realista é o realismo, e quem tem uma visão crítica é o pré-modernismo. Então, vejam, se cai no Enem uma questão assim, você não precisa entender o texto literário, basta você conhecer que aquele texto está no pré-modernismo, que você já localiza qual é a resposta correta. Porque sempre as respostas estão articuladas com características do movimento literário. Então, é o desespero, a gente até sente esse personagem gritando por Canaã, naquele desespero de não conseguir chegar, né, a essa terra prometida. Vejamos, então, a próxima questão. Esse aqui é um trecho do Enem, também, de outra questão. Agora, é um trecho de Monteiro Lobato, chamado Negrinha, é um conto. É interessante notar como esse conto reflete muito o que eu havia falado sobre o Monteiro Lobato. Claro que aqui é a figura da Dona Inácia, mas a Dona Inácia pode ser vista como essa pessoa que ainda está muito agarrada ao regime da escravidão, que é a Dona Inácia, num contexto de pós-abolição da escravatura. Então diz assim, Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos da cozinha, sobre velhas esteiras e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora a patroa, gorda, rica, dona do mundo, animada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono,
uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma. Dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, Dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e zera ao regime novo. Essa indecência de negro igual. Vejam, então, é um trecho muito curioso, porque, ao mesmo tempo, descreve Dona Inácia como uma mulher muito virtuosa, muito católica, muito boa, mas com uma característica: ela não gosta de criança e ela tem pavor, né, dessas crianças rebeldes, porque Dona Inácia ela era uma pessoa habituada com a escravidão, então ela tinha escravos. E agora que não tem mais escravos, ela não gosta desses negros que ficam querendo achar que são gente. Então, ela fica muito irritada com essa indecência, como diz aqui. E é curioso que por que as personagens boazinhas, né, são sempre gordas, muitas vezes gordas, ou o contrário, as personagens gordas são boazinhas? É porque na literatura o excesso de gordura está ligado a uma pessoa fofinha, boazinha. Então, é muito difícil você ver o vilão assim, gordo, né? Geralmente a personagem gordinha é a vovozinha, é a mucama, é aquela que faz biscoito, que faz guloseimas. Então, sempre a gordura está ligada à bondade. De toda forma, Dona Inácia aqui é vista como boa, mas que não gosta de criança e judia das crianças, né? Eu até sou de uma época em que era comum ainda judiar das crianças. Os adultos, você não podia dar um pio, os adultos batiam, beliscavam, davam, a criança tinha que ser quietinha. Esse aqui, então, é o contexto do conto. A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela. Então, vejamos 2 minutinhos para a gente fazer.
Bem, então vejamos como responder a essa questão. Essa narrativa negrinha focaliza esse momento sócio-histórico, cultural, contraditório. É contraditório porque nós já vimos que, ao mesmo tempo, prega a liberdade e a igualdade, mas ocorre exclusão, ocorre intervenção na vida das pessoas. É um momento também de muita desigualdade, preconceito, e também um momento em que há um ideal de Brasil unido, de Brasil em busca de um futuro. Então, onde essa contradição fica mais evidente? Na falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas? Não, nós não temos aqui a grande contradição do pré-modernismo. Receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas. Também não tem sentido. Ela é receptiva com as senhoras, com as beatas e também com o padre. Ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. Também não temos aqui uma contradição do período. Pode ser uma contradição dessa personagem, mas do período não é. É resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. Aqui sim, temos a chave para entender a contradição. É um momento histórico de liberdade, de democracia, não há mais regime escravocrata, porém, a senhora, Dona Inácia, ela tem saudade da escravidão. Ela tem saudade daquele tempo em que branco era branco, negro era negro, o negro não era gente e o branco mandava, batia, desmandava no negro. Então, essa é uma contradição da República, porque República não supõe um regime assim. Então, a resposta certa é a letra D. E na letra E, mostra que é a rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. Não fica claro no texto que ela tinha rejeição aos criados. Ela só não gostava de crianças, porque criança faz peripécias, né, macaquices, brinca, e isso irritava Dona Inácia. Agora, nessa próxima questão, temos um texto do Lima Barreto, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma é um homem doido, e o homem que tem um idealismo exagerado. Ele valoriza muito a República, quando a República era tão criticada. Então vejamos o que diz esse trecho de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia
e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios, eram grandes, pois que fossem, em que lhe contribuía para a felicidade o nome dos heróis do Brasil. Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma, nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio. E levou-o à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Então aqui é uma parte final do romance em que mostra que todas as ilusões do Policarpo Quaresma com relação ao país não deram em nada. Ele teve uma vida completamente de ilusão, pensando em um Brasil que não existia, idealizando coisas que nunca aconteceram, e a vida dele, então, não teve sentido, porque o Brasil dele era o mito que ele criou na sua imaginação, e não um país que coincidisse com a realidade. Então, diante disso, vejamos essa questão. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que, então vejamos, vamos fazer em 2 minutinhos.
Bem, então vamos responder. Então, nesse fragmento que nós lemos, a reação do personagem Policarpo Quaresma aos desdobramentos das suas iniciativas patrióticas evidencia o quê? A dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou-o a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país. Vejam que metade da opção está correta, a parte que não está correta é de que isso lhe possibilitou uma visão mais ampla do país. Ao contrário, Policarpo Quaresma tem uma visão muito restrita, muito ignorante sobre o país. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade e democracia que o pensamento encontra, que o personagem encontra no contexto republicano. Nada disso, o contexto republicano não foi marcado pelo ideal de prosperidade e democracia. A construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pobreza linguística, conduz à frustração ideológica. Aqui sim temos uma opção correta. Policarpo Quaresma morreu completamente frustrado, porque ele pensava o Brasil a partir de elementos idealizados, como o povo cordial, o solo rico e as pessoas todas falando a mesma língua, no caso Tupi-Guarani. Então a letra C é a opção correta. Mas vejamos a D. A propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação de decepção e de desistência de Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se em seu gabinete. Então não temos essa relação de causa e consequência. É errado. A certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte de um projeto ideológico salvacionista, tal como foi difundido na época do autor. Veja que na época do autor